Vivi minha vida inteira trabalhando com venda de imóveis. É uma coisa de família, criada por meus avós, depois passada para minha mãe e meu pai. Muito bom, porque nunca tive que procurar emprego. Simplesmente nasci, cresci e vivo desse trabalho. Só que não é um trabalho comum. A gente não vende o imóvel em si. Vou explicar do começo. Normalmente, nossos clientes seguem um padrão bastante semelhante. A avó de alguém falece, a família pega o que quer de seus pertences e então, não querendo ter o trabalho de se livrar do restante das coisas, nos chamam para fazer o trabalho sujo. É isso. Vendemos coisas possivelmente valiosas de imóveis de pessoas mortas. A maioria das pessoas ficam chocadas ao descobrir que a valiosa coleção de antiguidades e joias da vovó não vale tanto quanto imaginavam. Às vezes, até eu me sentia um pouco mal por ter que dar a notícia a famílias ainda enlutadas que das coisas que restaram, talvez uma ou duas pudessem realmente ser consideradas valiosas. Na época em que me deparei com o caso do inventário de Cecília, eu fazia parte da equipe de pesquisa e avaliação. Os 4 filhos da falecida Cecília estavam interessados em contratar nossos serviços para limpar parte da bagunça que sua mãe havia acumulado em seus últimos anos de vida e logo de início avisaram que estaríamos lidando com uma das maiores casas que já havíamos visto e que teríamos várias coisas a serem vendidas. Meu pai riu e concordou em mandar alguns dos nossos funcionários até a tal casa para uma consulta inicial de cotação. Muitas vezes, as pessoas superestimam o trabalho da casa de seu parente falecido e subestimam nossa eficiência. Dessa vez, porém, não era o caso de nenhuma dessas coisas. A casa da falecida senhora Cecília era literalmente uma mansão com um terreno igualmente impressionante. Minha mãe logo nos avisou que esse serviço, na verdade, iria render muito lucro para os nossos negócios. Afinal, se tratava de uma mansão muito antiga, habitada por várias gerações, e por esse motivo poderíamos encontrar todo tipo de coisa ali dentro. Depois de tudo devidamente combinado com a família, dei início à minha função, que incluía fazer pesquisas sobre o histórico e raridade de itens, além de fazer ligações para especialistas para ter suas opiniões sobre determinados objetos. Uma vez feito todo o processo, eu reunia minha pesquisa, mostrava aos avaliadores para aprovação e precificava os itens. A primeira remessa que recebi desse caso em específico ocupou metade do nosso armazém e grande parte dela era o tipo de mobília grande e pesada que você somente encontraria em uma dessas casas de velhos ricos. Depois de horas de trabalho, me deparei com um baú muito antigo, provavelmente herdado pela própria falecida Cecília. Abri as dobradiças enferrujadas e levantei a tampa, ficando quase aliviado quando vi que estava cheio de fotos e papéis antigos. Esses definitivamente não são os tipos de coisas que costumam ser vendidas por muito. Então me animei por imaginar que iria descartar tudo aquilo com agilidade. O primeiro montante de fotos que tirei estava amarrado com um barbante quebradiço. Tomei cuidado ao desamarrá-lo, não querendo danificar as delicadas fotografias, e espalhei as fotos em uma mesa. Enquanto murmurava, em meio a tanta poeira, me deparei com várias fotografias em preto e branco, retratando um grupo de mulheres nuas. 5 mulheres de tons de pele diferentes, todas completamente nuas, estavam propositalmente organizadas em fila. Embora a qualidade da foto estivesse péssima, pude ver claramente que as mulheres olhavam fixamente para a câmera, com suas posturas rígidas. Peguei a foto e a virei.
Como esperava, havia uma inscrição na parte de trás, escrita em letras cursivas: Agosto de 1902. Nossos diversos tons. Perplexo, deixei a foto de lado e passei para a próxima. Nessa, outra jovem também nua, dessa vez asiática, usava maquiagem e um penteado de geisha, posando como se estivesse no meio de uma dança. Um semicírculo de pessoas estava ao seu redor, algumas das quais pareciam se divertir com a situação. Virei a imagem e atrás estava escrito: Agosto de 1902, dançarina oriental. Esquecendo o que deveria estar fazendo, deixei de lado minha câmera e os cartões de catalogação e percorri a fila de fotos com uma combinação de fascínio e confusão. Agosto de 1902. Mulher de pés amarrados. Uma mulher chinesa mais velha estava sentada em roupas tradicionais, com os pés deformados, apoiados em um banquinho. Seu rosto estava meio virado para longe da câmera, como se estivesse envergonhado. Agosto de 1902. Mulher girafa do Oriente. Nessa, uma garota olhava tristemente para fora do ângulo da foto. Seu cabelo estava preso, acentuando o alongamento do pescoço e as argolas de metal que o envolviam. Mulheres com arranhões em seus rostos, ombros e peitos, buracos grandes o suficiente para acomodar placas de madeira perfuradas em seus lábios inferiores. Mulheres com dentes afiados ou até mesmo cobertas por tatuagens. Foto após foto mostravam mulheres com diversos tipos de modificações corporais culturalmente significativas ou vestindo trajes tradicionais, cada uma rotulada com uma breve descrição. Voltei ao baú, pegando outro pacote e desamarrei as fotos. A de cima mostrava a mulher de pé amarrada novamente, mas dessa vez seu rosto estava totalmente à vista. Ela tinha uma expressão de dor e na frente dela, 2 homens estavam ajoelhados. Cada um deles tinha um dos pés dela nas mãos e o segurava com sorrisos largos. A foto seguinte era do mesmo trio, mas dessa vez os homens pareciam estar apertando os pés da mulher com aqueles mesmos sorrisos estampados em seus rostos. Sua cabeça foi jogada para trás e a boca escancarada, presa para sempre em um grito silencioso. No verso, lia-se: Outubro de 1903, desatando os nós de uma chinesa. Joguei a foto de lado com desgosto, e a próxima não foi melhor. A chinesa estava deitada de costas, com o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada e um grupo de homens a segurando. Atrás, lia-se: Outubro de 1903, experimentando o exótico Oriente. Ela estava olhando para o fotógrafo, com o rosto contorcido por um terror horrível, os olhos implorando por ajuda, e eu só conseguia imaginar o tormento que aquelas mulheres poderiam estar sentindo. A mulher negra da primeira foto estava na seguinte. Suas mãos estavam amarradas com uma corda grossa acima de sua cabeça que pendia contra o peito. O torso estava marcado por cortes profundos e sulcos que se destacavam até mesmo na foto antiga. Eu não conseguia mais olhar aquilo. Joguei todas as fotos de volta no baú de madeira e respirei, tentando recuperar minha sanidade. Incapaz de lidar com mais imagens bizarras, decidi focar minha atenção nos jornais que estavam espalhados pelo fundo do baú. Pareciam cartas e panfletos, mas depois do que acabara de ver, detestava imaginar abrir qualquer um deles. Então, peguei um ao acaso, um panfleto que um dia tinha sido colorido, mas agora estava desbotado e enrugado com o tempo. Esse era datado de setembro de 1903. Nele dizia: O zoológico da família Alcântara convida. Venha conhecer os selvagens dos cantos mais sombrios do mundo.
das selvas profundas da África ao misterioso Oriente. Abaixo dessas palavras foi pintada uma caricatura exagerada de uma mulher africana. Embaixo havia uma pequena legenda, chamando-a de Suzy. O restante do panfleto anunciava que essa seria a última data de exposição do zoológico antes de fecharem definitivamente, e que, como despedida de seus adorados fãs, o público poderia adquirir um tempo individual com as, entre aspas, exposições. Ainda mais indignado, fiz com que o panfleto se juntasse às fotografias no chão e não consegui conter uma careta ao ver a pintura no verso: uma gueixa sorridente estendendo a mão convidativamente ao público. Não sei porquê, fiquei tão impressionado com essas fotos de mulheres que viveram e morreram antes de eu mesmo ter nascido, mas me senti mal por tê-las visto, como se tivesse visto algo intensamente íntimo demais para qualquer um. Deixei aquela bagunça para trás e fui para o meu pequeno escritório nos fundos do depósito, onde meu computador já estava aberto e ligado. Eu pretendia começar a pesquisar o valor das fotos antigas, mas em vez disso, comecei a procurar mais informações sobre o zoológico bizarro da família Alcântara. Surpreendentemente, não foi difícil. Aquilo tinha sido uma atração local durante muito tempo. O zoológico foi fundado em 1846 por Amélia Alcântara, uma ex-médica com gostos luxuosos. Ela costumava viajar pelo mundo, enquanto seu esposo, um homem doente que não conseguia sair de casa com frequência, ficava para trás. Enquanto estava na Inglaterra, a doutora Alcântara frequentou seu primeiro zoológico humano e se apaixonou pelo conceito. Era como trazer um pedaço de suas viagens para casa com ela. Então, decidiu que para compartilhar as experiências do mundo com seu esposo doente, levaria pelo menos um pedaço de tudo que havia visto para casa junto com ela. Com a autorização dele, ela transformou seu amplo quintal em uma exposição viva, habitada por mulheres que ela afirmava ter resgatado de suas vidas ruins. Posteriormente, foi teorizado que ela comprou ou trocou algumas garotas e roubou outras que não estavam à venda. O que começou como apenas entretenimento para seu marido, logo se estendeu a amigos e vizinhos. O zoológico cresceu em popularidade, sendo o único do gênero na região, e se transformou em um próspero negócio para a família Alcântara. Eles exibiam o que consideravam seus animais a qualquer interessado disposto a pagar. Porém, em 1902, depois de passar anos aproveitando o dinheiro e a vida luxuosa que o zoológico estava proporcionando, a médica acabou se tornando viciada em remédios para dores, hábito adquirido durante suas viagens. Seu fluxo de renda antes estável começou a diminuir à medida que trabalhava cada vez menos e fumava cada vez mais. Com seus meios de sustento em jogo, a família Alcântara viu que os custos de manutenção do zoológico humano eram muito altos e no ano seguinte distribuíram vários panfletos anunciando seu fechamento e, por uma taxa adicional, a oportunidade do público poder se aproximar pessoalmente das mulheres que estavam em exposição. Fotos de lembrança foram oferecidas como bônus de incentivo ao público, mas infelizmente ninguém soube o que aconteceu com as mulheres depois que o zoológico fechou. A família Alcântara alegou que todas foram enviadas em segurança de volta para seus países de origem, mas era mais provável que algumas tivessem morrido devido ao tratamento recebido pelas mãos do público, e aquelas que não haviam sido doadas foram provavelmente mortas. Ninguém as procurou, e nos últimos 100 e poucos anos, suas memórias estiveram trancadas nesse mísero baú, que agora se encontra entre as várias outras provas apreendidas pela polícia de nossa cidade. Até a próxima. Obrigado.